Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 3 de novembro de 2023, estamos nós reunidos para estudarmos a obra O Livro dos Médios. Vamos iniciar hoje o capítulo 28, intitulado Charlatanismo e Embuste. Hoje nós iremos iniciar o item 304, intitulado Médios Interesseiros. Vamos iniciar fazendo a nossa prece de gratidão, que será proferida pela nossa amiga Carla. Amado Jesus, mais uma vez te agradecemos essa imensa oportunidade de nos reunirmos para estudo, para aprendizado, para confraternizar. São momentos que nos são caros, que nos alegram e que nos iluminam. Ajuda-nos a compreender essas lições, a assimilá-las e colocá-las em práticas, aprendendo que a vida não é aqui, mas um futuro que começa aqui, desde já trabalhando e caminhando na tua luz. Ajuda-nos a compreender e fica conosco hoje e sempre, que assim seja. Então vamos lá, médios interesseiros. Na época do professor Denizar, os médios, eles achavam por bem comercializar a mediunidade. Então isso era algo muito comum na época de Kardec. E ele combateu isso, né? Não era para isso que veio o espiritismo, e a mediunidade não seria para isso. Então ele vai colocar isso aqui nesse capítulo e ele vai dar uma nova forma. Às vezes você não recebe o dinheiro, mas você tem interesses por detrás para se beneficiar materialmente. Então, vamos lá, vamos acompanhar esse estudo. Como tudo pode tornar-se objeto de exploração, não haveria nada de estranho em que se quisesse também explorar os espíritos. Resta saber como eles, os espíritos, receberiam isso, caso tal especulação viesse a ser tentada. Diremos desde logo que nada se prestaria melhor ao charlatanismo e ao embuste do que semelhante ofício. Por quê? Se já se conhece tantos falsos sonâmbulos, muito mais numerosos seriam os falsos médios, e este simples fato seria suficiente para termos justificados motivos de desconfiança. Vou pegar um exemplo bem simples, mas bem simples mesmo. Vocês recordam daqueles desenhos animados da Disney antiga, em que eles achavam um sapo que canta? Lembra? E aí o sapo cantava, mas ele queria ganhar dinheiro com o sapo. Então ele preparava o show, fazia comercial, divulgava o sapo cantante. E aí ele abria o palco e lotado, vendeu os ingressos. Quando ele abria, porque o sapo deveria cantar, o sapo só fazia... Crococó, né? E aí o pessoal começava a vaiar, né? Era uma situação desagradável. Por quê? Porque ele não tinha como mandar no sapo, tá? Então peguei um exemplo bem simples. Pensa agora no espírito. O espírito é um ser inteligente, é uma individualidade, é uma personalidade e ele tem vontade própria. Então, de repente, para você movimentar uma mesa, você precisa, além de um médio de efeito físico, você precisa da presença de um espírito. E você acha que um espírito vai se subjugar à vontade material de um ser humano? Então, é por isso que ele fala que ele coloca aqui, ó, se já se conhece tantos falsos sonâmbulos, muito mais numerosos seriam os falsos médios, porque o sonâmbulo é um processo anímico, é da própria alma. Nós já estudamos aqui, médio sonambúlico. Ah, tia, eu não lembro. Volta lá atrás no estudo. Procura que você vai encontrar pelo título. Médio sonambúlico. É um fenômeno de ordem anímica, é da própria alma do espírito. E ele diz agora, se tem o falso sonâmbulo, sendo, ou seja, da própria alma dele, agora imagina um caso de médio. Então, se um médio, para ele realizar o fenômeno, ele precisa da presença de um espírito,
Se ele sabe que ele vai querer fazer um espetáculo desse e o espírito não apareceu, o que ele vai fazer? Vai mentir, vai inventar, vai mistificar. É por isso que ele diz que nada se prestaria melhor ao charlatanismo e ao embuste do que semelhante ofício. É porque esse ofício não dá para comprovar. Não dá. Não tem como você controlar. Não tem como dizer assim. Não tem como dizer assim que tem ou não um espírito. E é um médio vidente, né? Assim, tem assim, Mita, por exemplo. Por exemplo, como é que eu sei que a psicografia ela é autêntica? Pelas particularidades dessa psicografia. As particularidades dizem assim, não, realmente isso aqui é um espírito. Beleza. Agora, o que ele está falando no processo do médium também é porque não tem como você controlar e exigir que o espírito ali esteja para fazer o que ele tem de fazer. Entende? É isso que a gente diz assim, como é que tu vai controlar o espírito? Se ele não quiser se comunicar, ele não se comunica. Se ele não quiser balançar a mesa, ele não balança. Porque era mais, assim, eles faziam apresentações em público e eram mais de efeitos físicos. Era mais de efeitos físicos. Aí era só. Se já se conhece tantos falsos sonâmbulos, muito mais numerosos seriam os falsos médios. E este simples fato seria o suficiente para termos justificados motivos de desconfiança. O desinteresse, ao contrário, é a resposta mais decisiva que se pode dar aos que só veem nos fenômenos uma hábil manobra. O desinteresse. Desinteresse financeiro, desinteresse de se promover. Não há charlatanismo desinteressado. Entendeste? Se eu não quero ganhar nada, eu não quero me promover, para que eu vou fazer, inventar, se eu não tenho nenhum interesse? Agora, se eu tenho interesse, aí sim eu posso se inventar. E às vezes esse interesse, gente, ele não é só de ordem financeiro, é de inclusive você ser aceito e ser bajulado. Então vamos dizer que eu tenho maior consideração pela Carla, eu tenho maior até interesse pela amizade da Carla, vamos supor. Aí a Carla, sabendo que eu sou médium, chega comigo e me faz algumas perguntas, de repente, sobre a mãe dela que desencarnou. Como eu quero conquistar a atenção da Carla, o respeito da Carla, a amizade da Carla, o que eu vou fazer? Eu vou inventar. Então, há um interesse. Então, se há um interesse, a probabilidade de eu mentir é muito grande. Entendeu? Por isso que ele diz, não há charlatanismo desinteressado. Se eu mentir, é porque eu tenho um interesse por detrás. Qual seria, pois, o objetivo dos que usassem de embuste sem proveito? Sobretudo quando a honorabilidade os colocasse acima de qualquer suspeita? Se o ganho que um médium possa tirar da sua faculdade constitui motivo de suspeição, jamais essa circunstância constituirá, por si só, uma prova de que tal suspeição seja fundamentada. Ele poderia ter uma faculdade real e agir de boa fé, mesmo fazendo-se retribuir. Vejamos se é possível esperar-se, nesse caso, algum resultado que seja o quê? Satisfatório. Então, se o médium recebe algum ganho em relação à sua faculdade, isso já é o suficiente para você o quê? Suspeitar. Por isso que ele diz. Mas isso fecha a solução, como ele diz assim, ó. Jamais essa circunstância constituirá por si só uma prova de que tal suspeição seja fundamentada. Ele poderia ter uma faculdade real e até agir de boa fé, mesmo fazendo-se retribuir. Então, olha, o fulano realiza a faculdade, mas ele cobra. O fato dele estar cobrando, isso garante que ele é um mistificador? Não, ele pode estar cobrando e ser médium. Agora, a pergunta que a gente tem que fazer é que tipo de espírito se predispõe a isso?
Se submete a isso. Mesmo fazendo-se retribuir. Vejamos se é possível esperar-se, nesse caso, algum resultado satisfatório. 305. Quem haja compreendido perfeitamente o que dissemos das condições necessárias para que uma pessoa sirva de intérprete dos espíritos bons, olha lá, dos espíritos bons, das múltiplas causas que os podem afastar. Afastar quem? Os bons. Isso. Da circunstância que, independentemente da vontade deles, possa impedi-lo de comparecer. O espírito pode querer e ele não tem como comparecer. Está impossibilitado. Qualquer trabalho que ele venha fazer no mundo espiritual pode impossibilitado de estar naquela reunião, naquele momento. Enfim, de todas as condições morais capazes de exercer influência sobre a natureza das comunicações, como poderia supor que um espírito, por menos elevado que fosse, estivesse todas as horas do dia às ordens de um empresário de seção e submisso às suas exigências, para satisfazer a curiosidade do primeiro que aparecesse? A gente consegue imaginar isso? Um espírito à tua disposição ali. Eu vou dar show segunda, terça, quarta, quinta, às 10 horas da noite. E pronto, o espírito vai ter que estar ali à disposição do médium. Por isso que o termo é charlatanismo e embuste, tá? Sabe-se, o que a gente já estudou nesse livro, quantas vezes? Qual é a maior queda do médium? Orgulho e vaidade. Orgulho e vaidade. E os espíritos se afastam totalmente dos ambiciosos, orgulhosos e vaidosos. Espíritos nobres. Porque não foi para isso que eles vieram, gente. Por isso que ele começa dizendo, quem compreendeu o que é preciso para um espírito bom se comunicar, não pode cair numa dessas. Exatamente. Sabe-se da aversão dos espíritos a tudo que cheira a cobiça e a egoísmo. O pouco caso que fazem das coisas materiais. Como, então, admitir-se que se prestem a ajudar quem queira traficar com a presença deles? Poxa, sabe-se da... Olha a palavra que Kardec colocou. Aversão dos espíritos a tudo que cheira a cobiça e a egoísmo. Aversão. Repugna pensar isso, e seria preciso conhecer muito pouco a natureza do mundo espiritual para acreditar-se que tal coisa seja possível. Então, mas tia, e a cartomante, tu paga? Aí tu acha que tem um espírito lá de plantão ajudando ela? Entende, gente? Então para de pensar nisso. É uma questão de bom senso. Como, porém, os espíritos levianos são menos escrupulosos e só procuram ocasião para se divertirem à nossa custa, segue-se que, quando não se seja mistificado por um falso médio, tem-se toda a probabilidade de o ser por alguns de tais espíritos. Então, se não é o médio que é leviano, mistificador, charlatão, teremos quem aí? Um espírito. Então, nada de ordem espiritual elevada se paga. Nada. Eu compro um livro psicografado por Francisco Cândido Xavier. Acaso Chico Xavier se beneficia financeiramente disso? Nunca. Nunca. Dai de graça o que de graça recebeste. E ele sempre disse que ele não era o autor dos livros, ele não era dono dos livros, ele era só um carteiro.
nunca se beneficiou disso. Se tivesse se beneficiado, os espíritos nobres teriam se afastado e outros levianos teriam se aproximado. Só estas reflexões já permitem que se veja o grau de confiança que se deve dispensar às comunicações deste gênero. Além disso, ou seja, muita confiança ou pouca confiança? Pouca. Além disso, para que serviriam hoje médiuns pagos, visto que qualquer pessoa, mesmo sem possuir faculdade mediúnica, pode dispô-la em algum membro da sua família, entre seus amigos ou no círculo de suas relações mais íntimas? Quem estudou a obra há 2000 anos e depois 50 anos depois, ambas as obras têm ali o que eles chamam de feiticeiro. Lembra? Vamos lá, o Araxes era da onde? Há 2000 anos. Se pagava para Araxes? Pagava, mas ele era médium. Ele era médium mesmo. Ele era médium. E dos bons. Trouxe informações maravilhosas. Mas, infelizmente, não quiseram ouvir, né? Mas ele era médium. Só que ele se corrompeu totalmente. Aí ele enganava. E aí ele enganava, exatamente. Além disso, para que serviriam hoje médiuns então pagos, visto que qualquer pessoa, mesmo na sua família, pode ter médium, né? 306. Podemos ir mais na frente? Está dando? Tá legal para compreender? Sim. 306. Médiuns interesseiros não são apenas os que podem exigir uma retribuição fixa, ou seja, dinheiro. Nem sempre o interesse se traduz pela expectativa de um ganho material, mas também pelas ambições de toda sorte, sobre as quais se apoiem esperanças de ordem o quê? Pessoais. Então, se a gente pudesse trazer isso para o dia de hoje, né? Então, às vezes, a gente tem uma necessidade tão grande de publicar um livro, uma psicografia, a gente quer publicar por pura vaidade. Vaidade. Então, o que me move não é o desejo de esclarecer a humanidade. O que me move é a vaidade de ter um livro publicado. Quem vai estar me assessorando? Espíritos inferiores. E, gente, não tem como a gente enganá-los. Eles sabem as nossas intenções. Eles conhecem as nossas intenções. Vamos lá. Aí ele vem. É esse um dos defeitos de que os espíritos zombeteiros sabem muito bem tirar partido e de que se aproveitam com uma habilidade e uma astúcia verdadeiramente notáveis, embalando em enganosas ilusões os que se colocam sob a dependência deles. Em resumo, a mediunidade é uma faculdade concedida para o bem, e os espíritos bons se afastam de quem pretenda fazer da mediunidade um trampolim para chegar ao que quer que seja, que não corresponda aos desígnios da providência. O egoísmo é a chaga da sociedade. Os espíritos bons o combatem, não sendo lícito supor que eles, os espíritos bons, o venham servir. Isto é tão racional que seria inútil insistir mais sobre este ponto. Ficou claro? Não tem mais nem o que perguntar, não tem mais nem o que conversar. Espírito nobre não vai se submeter a médios interesseiros, seja de que ordem for. Os espíritos nobres se afastam também de médios orgulhosos, vaidosos e egoístas. Eles não ficam. Por que eles não ficam? Porque eles ficam. Também não vou falar com esse daí não, porque ele é muito vaidoso. Porque não há sintonia entre eles. Um médium nessa condição, ele não tem capacidade de captar o pensamento de espírito superior.
ele não consegue decodificar. Então vai ficar fazendo o que do lado dele? Perdendo tempo? Mas ele consegue decodificar de um espírito zombeteiro, de um espírito leviano. Por quê? Porque estão na mesma sintonia. Esse é que é o problema. Então não há como. O espírito nobre, eles não serão, eles não irão captar uma ideia, um pensamento deles. Seria perder tempo ali ao lado deles. 307. Os médios de efeitos físicos não estão na mesma categoria, já que tais efeitos geralmente são produzidos por espíritos inferiores, menos escrupulosos. Também a gente já estudou lá atrás, quando fala da mediunidade de efeito físico. Então, todo movimento de efeitos físicos, quem realiza são espíritos da terceira ordem, espírito inferior. Mas isso não quer dizer que eles sejam maus, tá bom? Por que os espíritos inferiores? Porque eles estão muito mais próximos da materialidade. Então, o espírito superior não tem por que fazer isso. É como se fosse assim, se tu tem alguém para carregar 1000 tijolos e uma pessoa preparada fisicamente para isso, para que tu vais carregar 1000 tijolos? Tu vai contratar uma pessoa para fazer esse serviço. Então, os espíritos nobres, eles coordenaram esse trabalho das mesas girantes, eles coordenaram, mas quem realizava o movimento das mesas eram esses espíritos da terceira ordem, que estavam muito mais próximos da materialidade, entendeu? Corpos perispirituais mais grosseiros, mas eles realizavam esses movimentos sob o comando desses espíritos superiores, entendeu? Por isso que ele diz, ó, já o movimento físico, movimento de material, efeitos físicos, isso é sempre espírito da terceira ordem. E espírito da terceira ordem adora escravizar pessoas. Então ele vai, sim, se for possível, fazer. Vocês entenderam isso, gente? Ficou claro? Os médios de efeitos físicos não estão na mesma categoria, já que tais efeitos geralmente são produzidos por espíritos o quê? Quer dizer que são espíritos maus? Não. Nós somos espíritos inferiores? Sim. Somos maus? Não. Por espíritos inferiores e menos escrupulosos. Não dizemos que tais espíritos sejam, por isso, necessariamente maus, viu? Pode-se ser um simples carregador e, ao mesmo tempo, um homem muito honesto. Um médium dessa categoria, que quisesse explorar sua faculdade, encontraria, talvez, muitos espíritos que eu assistisse sem muita repugnância. Entendeu? Olha só, de efeito moral... Aí eu preciso de espírito nobre, eles não vão estar se submetendo. Mas para movimentar uma caneta, movimentar uma garrafa, movimentar uma mesa, quem são os espíritos que realizam esse trabalho? Logo, ele tem uma facilidade muito grande, um charlatão, de encontrar espírito da terceira ordem que vai concordar com a ideia dele. Qual a importância moral de tudo isso? Entende? Mas, ainda aí, se apresenta outro inconveniente. Qual é? O médio de efeitos físicos, do mesmo modo que o de comunicações inteligentes, que é a psicofonia, a psicografia, não recebeu a faculdade que possui para empregá-la como bem o desejar. Essa faculdade lhe foi dada sobre a condição de usá-la convenientemente, se, portanto, há abuso por parte do médium, ela lhe pode ter retirada ou causar-lhe prejuízo, porque ele pode perder a faculdade mediúnica, ou causar a ele prejuízo. Quando você pega o médium, quando nós temos uma mediunidade ostensiva, a gente tem que exercitar a mediunidade. Quando a gente tem uma mediunidade ostensiva, nós temos que nos moralizar. Esse é o trabalho principal, tornar um ser humano melhor, o mais rápido possível. Entendeu? A mediunidade ostensiva. Agora, aqui nesse caso que ele está falando, ela lhe pode ser retirada ou causar-lhe
prejuízo. Aí, uma vez que eu uso a faculdade mediúnica, eu me torno responsável pelo o conteúdo, pela forma que eu estou conduzindo a minha faculdade mediúnica. Aí eu irei responder. Porque, afinal de contas, os espíritos inferiores estão subordinados aos espíritos superiores. Então, por mais que os espíritos inferiores queiram fazer, mas se os espíritos superiores não permitirem, eles não irão fazer. E o médium acaba sofrendo muitas consequências disso. Uma faculdade mediúnica sem a disciplina, o respeito, porque a mediunidade, ela é íntegra quando é a mediunidade com Jesus. Fora isso, você está só se comprometendo demais. Os espíritos inferiores gostam muito de mistificar. Mistificar é o quê? Enganar, mentir. Mas não gosto de ser mistificado. Né? Qualquer semelhança é mera coincidência com a humanidade. Né? O povo adora mentir, mas não suporta que mintam para eles. Né? A gente adora dar uma mentira, mas fica bravo, chateado se alguém mentir para você. Né? É exatamente isso. Se prestam de boa vontade ao gracejo, as coisas de mera curiosidade, porque gostam de se divertir, também é certo que, como os outros, não gostam de ser explorados, nem de servir de compassas para que a receita aumente, né? Receita é porque o dinheirinho aumente, né? Então, ser compassa de alguém para que o outro fique rico. Entendestes? Provando a todo instante que tem vontade própria e agindo quando e como bem lhes parece, o que torna os médios de efeitos físicos ainda menos seguros da regularidade das manifestações do que o médio escrevente, entendeu? Então, se o espírito não quiser, ele não vai, não tem show. É a história lá do desenho que a titia trouxe como um exemplo. Pretender produzi-los, o fenômeno, em dias e horas determinados, seria dar prova da mais profunda ignorância. Que fará ele, então, para ganhar seu dinheiro? Simular os fenômenos. É o que pode acontecer não só com os que disso façam um ofício declarado, como igualmente com as pessoas aparentemente simples, que acham mais fácil e mais cômodo esse meio de ganhar a vida do que trabalhando. Se ele precisa ganhar o dinheiro e o espírito não aparecer, o que ele vai fazer? Fingir. Já que o espírito não dá coisa alguma, supre-se a sua falta. A imaginação é tão fecunda quando se trata de ganhar dinheiro. Não é verdade, gente? Às vezes a pessoa chega contigo na rua, conta uma história tão longa e tu fica olhando como é a capacidade da pessoa. Constituindo um motivo legítimo de suspeição, o interesse dá direito a rigoroso exame, com o qual ninguém poderá ofender-se, sem justificar as suspeitas. Mas essas suspeitas são tão legítimas neste caso, quanto ofensivas, tratando-se de pessoas honradas e desinteressadas. Alguma dúvida? Tá dando para... Tá simples, né? Tá moleza. Goiabada com queijo. 308. A faculdade mediúnica, mesmo restrita às manifestações físicas, não foi dada ao homem para exibi-la nos teatros de feira, e quem quer que pretenda ter os espíritos às suas ordens para os exibir em público, pode, com justa razão, ser suspeito de charlatanismo. Então, nós vivemos um período nos nossos congressos, né? E isso basta um começar. Daqui a pouco era um monte de gente querendo estar dando comunicação em congressos, em vídeos,
né? É desagradável. Olha aqui o que o professor falou, olha, vou repetir. A faculdade mediúnica, mesmo restrita às manifestações físicas, não foi dada ao homem para exibi-la nos teatros de feira. E quem quer que pretenda ter os espíritos às suas ordens para exibir em público, pode, com justa razão, ser suspeito de charlatanismo ou da prática mais ou menos hábil de prestidigitação, que é de mágico, né? O mágico. Que se lembrem disso todas as vezes que apareçam anúncios de pretensas sessões de espiritismo. Chegou aqui em Manaus, teremos no dia tal, a presença do Dr. Fritz, na hora tal. Não paga nada, não paga, tu chega lá, tu vai ter que comprar umas garrafadas. Entendestes? Pois é. Então tá aqui, olha. Que lembrem disso todas as vezes que apareçam anúncios de pretensas sessões de espiritismo ou de espiritualismo, há tanto por cabeça, bem como do direito que o assistente adquire ao comprar a entrada. Aí o povo arruma, lembra que ele diz assim? O povo tem uma capacidade, uma criatividade, não, a gente não pode cobrar a entrada, né? Porque a gente sabe que não pode, né? Mas aí inventa uma garrafada lá dentro, né? Uma medicação, e aí, Coari, você tem que tomar 5 dessa. Pronto, 200, já foi. Né? De tudo que foi dito, concluímos que o mais absoluto... Olha aqui, ó. Grifa, por favor. De tudo que foi dito, concluímos que o mais absoluto desinteresse é a melhor garantia contra o charlatanismo. Se ele nem sempre assegura a excelência das comunicações inteligentes, retira, por outro lado, um poderoso meio de ação aos espíritos maus e fecha a boca de certos detratores do espiritismo. Seriam os inimigos. Então, os inimigos do espiritismo, vendo isso, pronto, já pegam aquilo para ridicularizar a doutrina espírita. E até hoje, o espiritismo continua tendo seus inimigos, as pessoas que estão ali prontas para enxergar qualquer coisa. Está vendo? Olha, isso é espiritismo. E não é. Não é. Foi bom, gente? Deu para aprender? Ficou claro aí como a gente deve identificar o charlatanismo, o embuste, né? E a palavra aqui, desinteresse, foi a palavra mais lida e mais falada. Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Como é que eu sei que a psicografia ela é autêntica? Pelas particularidades dessa psicografia. As particularidades, assim, não, realmente isso aqui é um espírito. Beleza. Agora, o que ele está falando no processo do médium também é porque não tem como você controlar e exigir que o espírito ali esteja para fazer o que ele tem de fazer.
Entende? É isso que a gente diz assim. Como é que tu vai controlar esse espírito? Se ele não quiser se comunicar, ele não se comunica. Há um interesse. Então, se há um interesse, a probabilidade de eu mentir é muito grande. Dai de graça o que de graça recebeste. E ele sempre disse que ele não era o autor dos livros, ele não era dono dos livros, ele era só um carteiro. Nunca se beneficiou disso. Se tivesse se beneficiado, os espíritos nobres teriam se afastado e outros levianos teriam se aproximado. Quando você pega o médio, quando nós temos uma mediunidade ostensiva, a gente tem que exercitar a mediunidade. Quando a gente tem uma mediunidade ostensiva, nós temos que nos moralizar. Esse é o trabalho principal, tornar um ser humano melhor, o mais rápido possível. A faculdade mediúnica sem a disciplina, o respeito, que a mediunidade ela é íntegra quando é a mediunidade com Jesus. Fora isso, você está só se comprometendo demais. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? E assim, meus amigos, agradecemos a Deus, nosso Pai, agradecemos ao nosso Senhor Jesus, aos amigos espirituais, por mais uma oportunidade de estudo e reflexão. Graça te damos, Senhor.